E aí, meus amigos corintianos, minhas amigas corintianas, vocês, amigos torcedores dos clubes que prestigiam o nosso canal, sejam todos bem-vindos ao Torres Orgulho. Eu espero que todos vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem, todos bem, e que essa semana até aqui tenha sido abençoada, porque não tá fácil pra ninguém, tá bom? Vamos falar hoje um pouquinho sobre Corinthians e Santos, Santos e Corinthians amanhã na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira, às 9h30 da noite, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Expectativas para a nova escalação, destaques individuais que a gente pode acompanhar aí, alguns retornos, tá? Mas também vamos falar um pouquinho sobre a estreia do Hugo Souza hoje, às 7h30 da manhã, contra o Japão. O Brasil foi derrotado de virada pela seleção japonesa, e parte da mídia aí bem contente, né? Vou colocar entre aspas para não me julgarem, bem contente com a atuação do Hugo Souza, que talvez não tenha sido, como a gente já sabe que o Hugo Souza tem muita capacidade, talvez não tenha sido do nível que ele vem apresentando no Corinthians, mas esqueceram de detalhe importante aí nas suas análises, tá bom? Vamos lá, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, que é muito importante para o nosso canal. Se você não gostar do vídeo no final, você pode tirar o like, dar o dislike, e aí fica ao seu critério. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, tá bom? Que é muito importante pro nosso canal, tá bom? Siga a gente em todas as redes sociais. Tu És Orgulho 17 é oficial do canal e tem as redes sociais da equipe aqui, então você pode seguir todas caso você queira, beleza? Vamos lá. Amanhã o Corinthians entra em campo, como eu falei, no Urbano Caldeira, 9h30 da noite, para enfrentar o Santos, tá? Mando do Santos. A transmissão, então você anota na sua agenda, vai ter 3 lugares, então vai ser na GE TV, na Globo e no Premiere, ambos pro Grupo Globo, mas cada um tem um narrador diferente, aí vai da sua preferência, tá bom? Eu creio que eu vou assistir com o Jorge Igor, porque assistir com o Luiz Roberto não tá dando mais, né? Árbitro de campo, tá? Flávio Rodrigues de Souza, é aquele que expulsou o Léo Jardim, se eu não me engano. Auxiliar 1, Danilo Ricardo Simão Manins. E auxiliar 2 é a Leila Nayara Moreira da Cruz. E no VAR tá ele, Wagner Hillway, tá? Flávio Oliveira, horroroso. Flávio Rodrigues, horroroso. Danilo Ricardo, horroroso. Leila, com todo respeito, horrorosa. E o Wagner Hillway, também horroroso. Todos horrorosos, como todos os árbitros e auxiliares do Brasil, tá bom? Essa é a minha opinião. Que não sejam protagonistas, que não queiram aparecer, mas é a minha opinião. Todos são profissionais horrorosos, exercendo a sua profissão, que nem é a profissão deles, né? Porque eles não são profissionalizados, mas são todos horrorosos, tá bom? Que não sejam tendenciosos, que sejam apenas ruins e que não queiram aparecer. É isso, tá? Aprova a escalação amanhã, tá? Felipe Longo, lembrando que o Hugo Souza tá na seleção, não vai chegar a tempo, e por isso ele tomou amarelo contra o Mirassol, então o Felipe Longo assume e estreia como profissional amanhã contra o Santos, num clássico, tá bom? Que Deus abençoe a vida desse menino, porque estrear num clássico nunca é fácil, tá bom? A zaga vai ser fechada com Choca, Gustavo Henrique e Angileri. Provável escalação, tá? Mateuzinho na ala, Hugo na ala de esquerda, Bidu suspenso. Começa no meio de campo com Ranieri, Maicon e Breno Bidon, Yuri Alberto e Guinegão, tá bom? Retornos, possíveis retornos, tá? A gente tem o retorno do Memphis, que estava na seleção contra a Malta e contra a Finlândia. Fez 2 gols contra a Malta, fez 1 gol contra a Finlândia, deu assistência no jogo contra a Finlândia, se não me engano 2, tá? Jogou 17 minutos contra a Malta, algo combinado e acordado com a seleção holandesa, com o Ronald Koeman, tá? Que também colocou o Memphis para jogar 17 minutos contra a Malta, tá bom? E foi respeitado, né, o acordo, então foi uma mão lavando a outra, tá? Então o Memphis deve estar à disposição amanhã para o segundo tempo. Concordo. Mas tem que colocar para jogar. Colocamos contra o Paranaense, perdemos o atleta por mais alguns jogos. O Santos é um clássico? Sim. É um jogo importante? Sim. É um jogo muito difícil? Sim. Mas temos muitos jogos ainda até o final do ano, então eu não quero perder os principais jogadores que a gente tem no elenco, tá? Então coloca no segundo tempo, alguma minutagem. Aí contra o Atlético Mineiro, se tiver condições físicas 100%, bota para titular. E aí vai ter uma sequência grande aí até a próxima data FIFA em novembro, beleza? Provavelmente teremos a volta do Rodrigo Garro, lesão de grau 2, que ele voltou bem antes. Eu lembro que eu tava reclamando disso, né? Tem jogador tendo lesão de grau 1, grau 2, que era para demorar 1 a 2 meses, tava durando 5 meses e etc. O Garro, aparentemente, está recuperado 100%, volta amanhã também para o banco de reservas,
concordo, mesma coisa do Memphis, não precisa forçar, é um jogador importante, precisamos do Garro para a temporada. A temporada tá acabando, mas não tá. Tem 11 jogos, 12 jogos se eu não me engano, tem a Copa do Brasil, então é muito importante a gente ter esses caras. Outro retorno, Charles. Talvez o Charles seja relacionado amanhã. Ah, mas não é um dos principais jogadores. Com o elenco que a gente tá, precisamos desses jogadores. Simples. Ele é bom, ele é ruim, ele é horroroso, ele é péssimo, ele é maravilhoso. Beleza, a gente tem nossas opiniões sobre o Charles aqui. É um jogador que infelizmente tem sua deficiência técnica, é um jogador que não tem físico, infelizmente saiu notícia da questão dele não ter ferro, é um problema de saúde, não é culpa do atleta. Foi relatado em tudo. É um jogador que se alimenta, é um jogador que se alimenta bem, mas infelizmente tem essa deficiência no corpo. É um problema de saúde que ele deve estar tratando e daqui a pouco ele está 100% em relação à saúde, com fé em Deus. Saúde eu não discuto. Se o cara não está conseguindo ter um rendimento de físico por conta da saúde, que Deus abençoe a vida dele e que ele se recupere o mais rápido possível. Eu vi gente falando assim que ele podia ficar doente um bom tempo. Isso eu já acho uma covardia, uma injustiça e uma coisa que não tem tamanho. Isso aí pra mim é falta de caráter. Isso pra mim é falta de caráter. Torcedor que fala que o Charles podia ficar assim o resto da vida, eu acho que aí é questão de falta de caráter. Aí é a saúde do cara, tá? O cara é pai, o cara tem filho, o cara tem esposa. O cara precisa estar bem. E também é um ser humano. A gente pode não querer o cara como profissional dentro de campo. Podemos não querer o cara como titular, como segunda opção principal, primeira opção de reserva principal. Mas aí é a saúde do cara, que ele se recupere na questão dessa saúde e também da lesão dele. É uma lesão de muscular também que melhore. Talvez seja algo que vai acarretando outras lesões, tá? Porque a gente viu várias vezes o Charles morrendo em campo no segundo tempo, de cansaço, né? Mas que ele se recupere na questão da saúde, na questão de ferro no corpo, que é importantíssimo, para não desenvolver uma anemia, que é algo muito sério. Muita gente fala que é frescura, mas é muito sério. E também a sua lesão muscular, que esteja já recuperada, que amanhã ele possa pelo menos ir pro banco, tá? André Carrilho, que não sabe, rompeu o ligamento do tornozelo no jogo contra o Palmeiras. Foi o 2-0 lá na casa dos caras. Se eu não me engano, foi o Giai que cai em cima da perna do André Carrilho, né? Ele acaba se machucando feio e tá fora desde então. A estimativa era de ficar fora da temporada, voltar só em janeiro para preparação, para voltar a estrear só em fevereiro ou março. Aparentemente o corpo dele respondeu bem, se recuperou e pode estar à disposição amanhã no banco de reservas, tá? Esse eu acho que mesmo estando à disposição não deve entrar, tá? Mas se não for amanhã, tem o Atlético e aos poucos ele vai voltando pro banco de reservas. Demorou? André Ramalho, esse está fora do banco de reservas provavelmente. A lesão dele muscular foi mais séria. E aparentemente o André Ramalho está fora aí dos próximos jogos. Talvez contra o Galo volte ou não. Aí você tem a sequência aí. Tá bom? Nenhum deles eu quero que fique no DM. Eu quero que o DM do Corinthians fique zerado. Tá? Eu gostando do jogador ou eu não gostando. Eu acho que o Corinthians tem que ter o DM zerado. Tem 12 jogos do Brasileirão, mais Copa do Brasil. Vamos precisar desses caras. Tá? A gente gostando ou não. Tem alguns jogadores que têm as suas ressalvas que não podem nem entrar? Sim, porque são muito deficientes técnicos na questão de qualidade técnica, são muito fracos, muito limitados. Mas o elenco que a gente tem é curto, tá? A diretoria mandou um monte de jogador embora e não contou ninguém por conta do transfer ban. E agora o Corinthians está só se livrando e não consegue trazer. Então melhor a gente não perder mais jogadores. Bom, desfalques. Martínez, alguns problemas familiares na questão da fronteira lá, do passaporte. Ele não quis deixar a família sozinha, comunicou o Corinthians. Uma vez, não se comunicou mais, continuou faltando nos treinos, repercutiu, a mídia gosta, já pegou no pé do cara, a torcida de rede social também já foi pegar o pé do cara, a gente foi procurar saber, e a questão é que ele internamente já se resolveu com o Corinthians. Então, a gente não tem nada mais a ver com isso. Pronto, não tem nada a ver com isso. Acabou. Se resolveram, ele e o Corinthians. Família, filhos, ele não quis deixar a mulher e os filhos sozinhos na Venezuela. Tudo certo, tá? Se resolveu com o Corinthians, a gente não tem nada a ver mais com a situação. É torcer para se resolver o máximo possível, que ele, a mulher e o filho, sua família, cheguem bem aqui em São Paulo e fiquem em segurança. Simples assim, tá? Bidu suspenso, Hugo seleção, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Santos. O Santos nos últimos 5 jogos, tá? 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. 5 gols marcados e 7 gols sofridos, tá? O Santos ele perdeu
Empatou com o Atlético Mineiro, ganha do São Paulo, empata com o Bragantino, empata com o Grêmio e perde do Ceará. Foi o último jogo antes da data FIFA, foi aquele 3-0 lá no Castelão, tá? O Santos está em 16º no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, ali brigando com o Vitória, que é o próximo jogo do Santos. Então o Santos precisa, para a briga do Santos, vencer o Corinthians amanhã e um confronto direto contra o Vitória, também vencer para tentar dar esse salto aí na tabela, tá? Coisa que eu espero que não aconteça contra o Vitória, aí é problema pro Santos. Não vou nem assistir, não assisto, vou estar assistindo o jogo do Corinthians, aí boa sorte pra eles, que dê tudo certo lá, ou não dê tudo errado, porque eles não torcem pra gente também. Minha preocupação é amanhã. Amanhã, que o Corinthians faça um bom jogo, que o Corinthians vença, e o Corinthians tem totais condições, sim, de fazer um bom jogo. Tem desfalque? Sim. O elenco titular vai estar um pouco mexido? Sim, mas no banco de reserva também tem os jogadores que estão voltando, mas eu creio que o time titular, que fez um bom jogo contra o Mirassol, que fez um bom jogo contra o Internacional, jogo controlado, e que não fez um jogo tão bom, fez um primeiro tempo tão bom contra o Flamengo, segundo tempo não tão bom, é um time que pode sim fazer um frente ao Santos na Vila Belmiro. O Santos, que com todo respeito, tem suas limitações também, então também seus desfalques, você não vai ter o principal jogador, que é o Neymar, tá? De novo, o jogo contra o Corinthians, o Neymar não está à disposição, né? Mas o Corinthians tem totais condições sim de fazer um bom jogo, mas respeitando. A parada é essa, pés no chão. Temos que ter um entendimento que talvez amanhã coloquem a gente como favoritos. Coloquem o favoritismo em cima da gente. A gente concordando ou não. Eu não gosto de ser favorito, eu prefiro ser o cara que todo mundo ficou no ressabiado com ressalvas, né? Ressalvas da mídia. Eu prefiro ser assim, tá? Que duvidem mais ainda. Eu não gosto de ser favorito, mas talvez eles coloquem a gente como favorito porque o mal olhado, a má vontade, né? A vontade de zicar é grande, parte da mídia. Mas que amanhã o Corinthians, caso for colocado como favorito, que isso não chegue nos caras, que os caras joguem unidos, que os caras joguem com seriedade, com atenção redobrada. Claro que não tem margem para erro. Vila Belmiro sempre vai ser difícil, o Santos tá mal ou bem. Vila Belmiro é foda de jogar, é difícil jogar lá, é um alçapão, os caras vêm junto, tá? E podem se virar contra, é isso que o Corinthians tem que fazer. A turma do Santos vem junto, mas o momento dos caras não é bom, então em algum momento a torcida pode virar contra. E aí o Corinthians tem que aproveitar no erro do adversário. O Santos vai vir pra cima nos primeiros minutos, óbvio. Vai vir pra cima, vai pressionar. Sustenta os primeiros minutos e sai pra jogar quando o Santos cansar ou quando o Santos estiver com a pressão da sua torcida contra eles. Fechou? O Corinthians tem jogadores que estão jogando bem, Breno Bidon, o Maicon tem mais ressalvas, mas jogou bem contra o Mirassol, que jogue bem hoje de novo. Ranieri, marcação foda, Ranieri na marcação é embaçado, ele joga muito na marcação. Com bola, já falei, tenho minhas ressalvas, erra muito passe. Contra o Mirassol, o Ranieri errou muito passe. Evita a falta de bola perto da área. O Corinthians faz muitas faltas perto da área, bola aérea. É chato. Tem o Gustavo, mas toda hora a bola aérea é perigoso. O Corinthians faz muita falta perto da área. Evitar. Tem caras altos no Santos, tá? E é isso. Seriedade na marcação. Atenção. Cabeça. Mentalidade. É o importante, tá? Com seriedade. Joguem direitinho que vocês conseguem fazer um bom jogo. Dá pra vencer lá? Dá. Um empate é ruim? Talvez não. Fora de casa. Depois tem um jogo em casa pra você conseguir fazer 4 pontos. Mas vamos tentar ganhar. Ganhar mais um clássico é importante. A gente venceu o Palmeiras esse ano algumas vezes. Vencemos o Santos em todos os jogos esse ano. Infelizmente não conseguimos ter bons resultados contra o São Paulo, mas ainda tem jogo ainda na Neoquímica Arena. Mas ganhar um jogo, ganhar um clássico, dá uma moral pro técnico, dá uma moral pro time. O torcedor se empolga, de maneira controlada, mas se empolga. É um resultado bom você vencer um clássico. Ainda mais depois de ter vindo do Mirassol. 2 jogos com vitória seguida é muito importante, tá bom? E aí, tem um jogo em casa, quem sabe, o Corinthians consiga engrenar 3 vitórias, coisa que não acontece há muito tempo, tá? Mas pensar amanhã primeiro, pés no chão, seriedade, concentração, não dá margem para arbitragem, tá? Não dê margem para arbitragem. Foi o que eu falei sobre o Kaká, deu margem, a arbitragem é contra a gente, vai marcar o pênalti, vai marcar alguma coisa, não dê margem para arbitragem. Demorou? Vamos lá. Então, meu palpite amanhã,
1-0, palpite simples. Podem colocar o palpite de vocês aí embaixo, tá bom? E como eu falei, o empate às vezes não é ruim, mas a vitória daria um pouco mais de moral. Demorou? Vamos lá. Falar agora sobre a estreia do Hugo, tá? O Hugo estreou hoje contra o Japão, com o time todo mexido. Os únicos titulares foram Casemiro, Bruno Guimarães e o Vinícius Júnior. Então, ponta esquerda foi o Luiz Henrique, que é reserva. Paquetá, reserva. A zaga, Beraldo e Fabrício Bruno, reservas. Os dois laterais, reservas. Tá? E Martinelli também reserva. Por que eu tô falando isso, tá? O Brasil começou bem, controlou o jogo, 2-0, tranquilo. O Hugo trabalhou uma bola no meio, encaixou, fez o fundamento, tudo certo. Segundo tempo, o Brasil volta completamente desligado, e aí tem 2 erros fatais. Primeiro, do Casemiro de não pressionar na segunda bola, tá? Ninguém falou isso. O Casemiro não pressiona na segunda bola. Então, não bate-rebate na área, no lançamento, tira a segunda bola do Brasil. O Casemiro não pressiona nada, deixa o cara fazer o que quer. Aí recupera, tem uns que recupera alguma coisa ali, o jogador, Bruno Guimarães, recua pro Fabrício Bruno, erra, o Minamino tá na cara do gol do Hugo, finaliza no ângulo, tá? Falha do Fabrício Bruno, já falei aqui, tá? Acho um excelente zagueiro pro nível brasileiro. No nível brasileiro ele sobra, ele é muito bom. Só que eu já falei outra coisa aqui. Já foi tema de vídeo aqui. A prepotência precede a queda. Tá? A prepotência precede a queda. Fabrício Bruno, em diversas entrevistas, às vezes é uma pergunta simples, ele levava para o lado de se enaltecer demais e desmerecer o adversário. Tem uma discussão dele com o Pedro Raul que ele desrespeita o Ceará. Ele fala pro Pedro Raul, abre aspas, tá? Olha onde você tá. Eu tô no Cruzeiro, olha onde você tá. Fecha aspas. Tá? Então, talvez, às vezes, a vida dá uma ceifada em algumas coisas, no sucesso, pro cara baixar um pouquinho a bola. Pro cara entender um pouquinho que ele não é acima de ninguém. Tá? A risadinha pro Memphis, depois que ele desarmou, aí tudo certo, aí é futebol. Tá? Mas eu acho que a prepotência de você desrespeitar um adversário, um jogador, porque tá num time de menor expressão, aí eu acho zoado. Aí eu acho feio. Pra mim não é futebol. Futebol é zoeira, brincadeira. Você zoar um rival, você brincar, chamar o seu rival de pequeno, mas sabendo que não é, mas você brinca, chama de pequeno, freguês, etc. Mas você chega pro adversário e fala, olha onde você tá. Eu tô no Cruzeiro, você tá no Ceará. Como se o Ceará fosse uma merda. Como se o Pedro Raul, só porque ele é um profissional jogando no Ceará, acabou a carreira dele. Aí eu acho zoado, tá? Um cara que começou lá embaixo, né? Um cara que foi subindo de carreira e hoje está jogando no Cruzeiro, foi do Flamengo há pouco tempo. É um cara que cresceu na vida em pouco tempo, cresceu no futebol brasileiro. Ele podia muito bem passar pelo Ceará nessa retomada na carreira. Então, aí depois, mais um lance. Falha do Beraldo, falha do Carlos Augusto, que foi péssimo hoje. Gol do Japão, gol contra do Fabrício Bruno. Eu não sei se deram como gol contra, porque a bola em direção ao gol, mas eles deu uma bica por dentro do gol. Bateu de canela, de joelho. Fabrício Bruno de novo. Falei, às vezes a vida dá uma ceifada. Às vezes a vida dá uma puxada de tapete pra colocar o pé no chão e falar assim, calma que você não é maior que ninguém. 2-2. Nenhum dos dois gol por culpa do Hugo. Escanteio pro Japão. Beraldo de costas. Posso falar? Não fui goleiro de campo, mas fui goleiro de society e goleiro de futsal. Ainda sou, mas estou parado. No joelho e etc. Pouca disponibilidade. Bola em cima do Hugo, sim. Mas, pequena área, queima a roupa. O Hugo já defendeu bolas dificílimas, mais difíceis do que essa no Corinthians, nos seus melhores dias. Concordo. Absurdas defesas que o Hugo já fez. Poderia ter feito melhor? Sim, porque o Hugo é muito foda. O Hugo poderia fazer muito melhor. Porque o Hugo ele é muito foda. O Hugo ele é muito acima da média. E ele acabou falhando na questão, não uma falha que é frango, meu Deus do céu, o Brasil perdeu por causa do Hugo, como falaram, né? Que o Brasil perdeu por causa do Hugo.
Ele poderia ter feito melhor, sim, porque o Hugo é muito foda. Ele é alto nível. A regularidade dele é impressionante. É um jogador de alto nível. E ele acabou não fazendo a defesa. Mas teve gente aí, até gente que eu respeitava, eu até respeito ainda, de falar que a culpa total do Hugo, a culpa foi total do Hugo. Teve comentarista na TNT Sport aí, na TNT Sports, que falou que o Hugo foi total culpa dele. Vocês querem o nome? Começa com M, termina e o sobrenome é com B. Simples. Ele falou que o total da culpa, praticamente isso, praticamente com essas palavras, que o total da culpa foi do Hugo. E aí? Eu sei que ele é cruzeirense, mas é pra passar pano, alguma coisa? É pra não colocar, é para não ser tão firme assim com o jogador do seu time, alguma coisa do tipo, ou não? É uma pergunta, é um questionamento. Pra você ver como é que tá a situação. Fábio Sormani, um dos maiores anticorintianos que a gente já viu no Brasil. Tá? Abre aspas para Fábio Sormani. Alisson está há 10 anos na seleção, ele colocou 10 no caps lock, no maiúsculo. Anos na seleção. Enterrou o Brasil em 2, também com caps lock, Copas do Mundo. Ganhou apenas um título, também com caps lock. Copa América 2019. Hugo Souza jogou uma partida, também com caps lock. Falha em também com caps lock. E as Alizetes, entre aspas, querem sacrificar o goleiro corintiano, cegados por conta da veneração. Vão dormir, tá? Fala do Sormani. O Sormani tá correto. Na questão assim de que existe uma veneração pelo Alisson. E olha que eu gosto do Alisson, tá? Acho que as críticas sobre o Alisson na Copa do Mundo são exageradíssimas, tá? Mas eu acho legal o comentário do Sormani sobre a veneração. Essa palavra é boa, veneração. O Alisson talvez não tenha tido uma falha grotesca na seleção em alguns nos jogos que ele foi. Só que já teve falhas, já teve erros do Alisson. E parte da mídia, boa parte, nunca sequer questionou tal coisa. Porque na cabeça deles, eu acho que você não pode criticar um goleiro que está jogando nos maiores clubes do mundo. Você não pode criticar um goleiro que ganhou tudo que ganhou, com méritos. Mas você pode amassar um goleiro, destruir a carreira de um goleiro no seu primeiro jogo de seleção. Numa estreia, depois do seu zagueiro falhar 2 vezes, da sua zaga falhar todos os lances de ataque do Japão no primeiro tempo, já tinha falhado, e no segundo tempo principalmente. Então você não pode criticar um goleiro que já é renomado porque você tem que passar um pano, mas um goleiro que começou, você tem que execrar. Você tem que pisar em cima dele. E eu falo isso porque eu já falei isso antes, tá? E só vocês voltarem no canal. Qualquer goleiro que fosse estrear tem que ter um pouquinho mais de zelo. Eu não tô falando que tem que passar pano, tem que criticar. Mas você falar que a culpa total foi do Hugo Souza, aí eu já acho uma sacanagem sem tamanho. Aí eu já acho que estão indo para um lado que é o anticorintianismo na cara. Teve torcedor brasileiro, que se diz torcedor brasileiro, que torceu contra a seleção brasileira porque era o Hugo no gol. Torceram contra o Hugo, torceram contra a seleção brasileira porque é o Hugo no gol. E a gente pode falar quem é, mas aí todo mundo sabe, né? É isso. Então é mais fácil você passar um pano para quem é renomado lá fora, para quem construiu sua carreira merecidamente lá fora, que está aí há 10 anos na seleção, e é mais fácil você execrar um goleiro que está estreando. Sim, o Hugo depois deu uma assustada, somou a bola assim, quase foi gol. Não foi bem o Hugo. O Hugo que a gente conhece, sabendo o que ele pode fazer, talvez ele não foi bem.
Não foi o melhor dia do Hugo. Não vou ser hipócrita aqui e falar que foi o melhor dia do Hugo. Não foi. Mas é impressionante como os erros do Fabrício Bruno em alguns veículos de imprensa virou secundário para cima do Hugo. A TNT Sports, que é uma babação pro Alisson eterna, é uma babação pro Alisson, uma babação. Já falei, o Alisson é o melhor goleiro lá fora. Sim, ponto. Vai ser titular da seleção? Vai, talvez por méritos e pela regularidade que ele tem lá fora. Mas é uma babação que os caras têm pelo Alisson. É uma babação. Chega a ser constrangedor como babam o Alisson. O Ederson já várias vezes mereceu titular, falhou na Copa América na final contra a Argentina. E, mano, execraram o Ederson. E olha que o Ederson é renomado também. Então, talvez seja algo específico pro Alisson. Não sei. Mas estão falando que se o Ederson agora, depois que o Hugo não tem um bom dia, falaram que o Ederson pode voltar e o Hugo fica em terceiro, mas aí o Bento tá na frente do Hugo. Já estão colocando o Hugo fora da Copa. Eles leem a mente do Ancelotti, alguma coisa assim. Tá? Mas essa é a minha opinião. Não foi uma boa noite do Hugo. Falo noite porque lá foi noite. Não foi um bom dia do Hugo. Pelo que a gente sabe que ele pode fazer. Tá? Porque a gente sabe o nível que o Hugo tem. Tá? O nível que ele pode chegar. O goleiraço que ele é. O gigante que ele é. O monstro que ele é. Infelizmente ele não foi um bom dia. Mas bola queima-roupa. Pequena área. Zagueiro subindo de costas. De costas. De costas. Simples. Zagueiro subiu de costas. Tá? Humilhado pelo atacante. 2 falhas individuais do zagueiro. E o Bento, Gabriel Magalhães e Militão na zaga. Hugo Souza, Umberaldo e Fabrício Bruno. Tá? Bons zagueiros, tá? Mas é a zaga reserva e zaga que comprometeram. Tá? E Carlos Augusto, tá? Não é porque é da base do Corinthians, não. Foi uma partida horrorosa hoje. Carlos Augusto na seleção não existe. Impressionante. Mas é isso. É a minha opinião, tá? Concordem ou não concordam, tudo certo. Respeitem a minha opinião. Comenta aqui embaixo dando a sua opinião, que eu também vou respeitar a sua opinião. Demorou? Vai Corinthians, amanhã. Vamos lá, pra cima dos caras. Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, Vila Belmiro. Um beijo no coração de vocês. Valeu, falou. Fui.